Boa noite, mulheres. Boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje com um tema muito legal, muito importante para nós mulheres: energia feminina e energia masculina. Boa noite, Rita. Vamos encaminhar a live para muitas mulheres, porque hoje realmente é muito importante esse assunto. E teremos a Rita, que acabou de chegar, como a nossa convidada especial. Deixa eu encaminhar aqui para as mulheres. Separei vários temas aqui, várias perguntas. Então te prepara aí, Rita. Ai, gente. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindas. Rita, tá me ouvindo bem? O volume tá bom? Boa noite, Iris. Boa noite, seja muito bem-vinda. Rita, eu já vou te convidar. Acho que foi. Tá ótimo, né? Boa noite. Deu certo. Olá, deu Olá. certo. Boa noite, maravilhosa. Tudo Boa bem? noite, tudo e Tô você? ótima, graças a Deus. Muita correria, trabalho, mas tá. Amém. É bom, né? É bom, é bom. Então, você tá me vendo claro? Porque caiu aqui a luz, certo? Tô. Não, Tá, tá tá, bom, tá tá bom. bom? Não Deixa eu tá só escuro, arrumar não. aqui o meu telefone para centralizar melhor. Bom, Prontinho. mas tá ótimo. O som É, também tá ótimo. então, é nosso. Iris, confirma aí se você tá ouvindo nós duas bem. Acho que Nossa, tá, eu acho quero que pôr eu quero pôr um treco na cara. Jesus, que cara é até essa? parece, né? Que As precisa, olheiras, as até parece olheiras. que Quero precisa. Quero ver o dia das fotos, vai ter que precisar de um reboco Ah, daquele. Ai, ó, pronto. Uhul. parece. Esses filtros salvam a gente quando a gente está com olheira Salva. e Não, sem maquiagem, né? hoje eu tô terrível com olheira, mas vamos lá de filtro. Vamos Boa noite, nós. Paty, Bora. Dani. Sejam muito bem-vindas. Bom, hoje falaremos de um tema muito legal, que inclusive, né, Rita, a gente teve uma reunião na semana passada. Peraí, que agora minha imagem ficou granulada. A gente teve uma reunião na semana passada e começamos a conversar disso do nada, né? E o assunto fluiu tanto que eu falei, Rita, vamos fazer uma live desse assunto, porque merece. Eita. Não, muito bom, porque surgiu muito naturalmente, né? Sim, 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 E tem tudo a ver com o que você propõe, né? É, exatamente. foi muito gostoso. E é interessante você falar isso, e eu quero deixar claro aqui para quem está assistindo, que não se trata necessariamente de imagem, né? Mas como eu lido com mulheres, eu trabalho com mulheres, eu acabo identificando muitas coisas, que a gente conversa, troca experiências. Então, muitas queixas, eu recebo muitas queixas, e depois que eu consegui entender o poder da energia feminina e da energia masculina, eu consigo olhar de uma outra forma. Então, às vezes eu vejo assim, alguma cliente me confessa alguma coisa, algum problema dentro de casa, e assim, para mim é tão fácil hoje conseguir identificar, nossa, né, tá despolarizado, digamos, está desequilibrado, e às vezes a mulher não percebe. Na Mas maioria... aí você entra para ajudar. Aí é todo esse trabalho que você tem que daí você consegue talvez mostrar quando você identifica Uhum. dentro do seu processo, fala, poxa, vamos alinhar aqui, que eu acho que daí tem tudo a ver com a questão da Sim. imagem mesmo, né? Acaba que no fundo, né, assim, o resultado lá para frente acaba que reflete. É, Mas, bom, primeiro eu queria falar o seguinte: a energia feminina, masculina é a polaridade universal, né, Rita? É a energia que exatamente. rege o mundo.
Então, tudo tem dois polos, né? O Tudo. dia, a noite, o dia feminino, a noite masculino, A enfim, nossa luz, nossa sombra. nossa luz, nossa sombra. Então, Exato. assim, todos nós temos as duas energias. É a esfera do Yin e o Yang, né? É isso Isso. mesmo? Me corrige se eu É tiver isso errado. mesmo. É isso mesmo. Mas sabe o que eu achei interessante quando eu comecei a estudar esse assunto? Que eu nunca tinha percebido. Aquela imagem, né? Aquela esfera do símbolo já é antiga, assim, já conhecia. Mas eu nunca tinha reparado o significado, eu não entendia, na verdade, o significado daquela bolinha pequenininha lá no meio, né? Porque é uma imagem assim, os dois se completam, depois vocês procuram aí, branca ou preto, mas no meio de cada uma tem uma semente. Então, né, na parte feminina tem a semente masculina e na parte masculina tem a semente feminina. Então, assim, nós temos as duas, né? E Exato. nós devemos sim transitar, digamos assim, essas energias em momentos e situações diferentes. Com certeza. Equilibrar, né? Estar sempre tentando estar em equilíbrio. É lógico que há situações em que uma pede mais, né? Sim. Às vezes Uhum. você tem que acessar essa energia mais, e Uhum. às vezes a outra. A Mas outra. todos nós, como você mesmo falou, temos as duas energias. Uhum. Aí só depende de como cada um Uhum. usa, né? Então, Depende de nós equilibrar isso. E aí, exato. quando eu comecei a estudar, foi tão interessante porque a gente volta lá na infância, né? Agora assim, falar um pouco de mim. Eu sempre tive a energia masculina muito forte. Primeiro porque, bom, meu pai faleceu com eu tinha 6 meses de idade. Então, quem fez o papel do homem na minha casa foi a minha mãe. Então, assim, eu refleti muito na atitude que ela sempre teve que ter, de muito guerreira, batalhadora, enfim, né? Então, ela fez esse papel e eu espelhei. E Claro. eu tenho dois irmãos mais velhos. Eles são 4 anos mais velhos, então, assim, eu cresci com brincadeira de menino. Eu cresci com brincadeira de rua. Tanto é que até comentei com você aquele dia que a gente estava conversando que as mães de algumas vizinhas não deixavam elas brincarem comigo, porque eu era muito masculina. Eu gostava realmente de brincadeira de menino. Então, assim, eu sempre tive isso muito forte, mas eu não entendia. Claro. Quando eu fui crescendo na adolescência também, sabe? Sempre muito assim, rebelde e tal, enfim. Mas sempre com esse masculino muito forte, pelas referências e tudo mais. Mas hoje eu vejo o quanto isso, por exemplo, me atrapalhou em várias situações da minha vida, inclusive no meu relacionamento com o meu marido. Hoje é controlado, mas como eu conheço ele há 20 anos, a gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, né? Então, a nossa adolescência ali, a juventude, era muito conturbado, porque eu era daquela, sabe, extremamente, como se diz, era dois homens, assim, eu brigava de Exato. igual, sabe? Eu brigava de igual. Então, assim, eu vejo quanto isso me atrapalhou em todo, né? Poderia ter sido muito diferente se eu tivesse essa consciência, assim, desde nova, né? Não, calma aí, você é mulher, você precisa trazer mais essa feminilidade. Quando eu descobri isso e comecei a tratar isso em mim, foi até um dos motivos que eu decidi trabalhar só com mulheres. Que eu falei, eu preciso levar isso para as mulheres. As Sim. mulheres precisam ver esse lado, como é importante a gente ter esse equilíbrio. Eu não sei como você era, porque eu sei que também você tem esse jeito, né? E aí, É. às vezes, até pode confundir um pouco com o temperamento. Eu sou colérica, então, às vezes, também é um pouco do temperamento, mas eu acredito que a influência ali né, da infância e tudo mais, é muito forte, né? Também diz muito. Sim. Como é que É, vem muito, você, né? como é que Vamos você lá. Ai, meu Deus, agora vocês me fez voltar no túnel do é? tempo, né? Para analisar. Mas você sabe que eu tinha a figura do pai muito presente, né? Na Uhum, verdade, eu me espelho muito nele, então eu sou uma mulher de muita ação, que o sim. masculino é Uhum, a ação, sim. né? Eu tenho muito esse referencial, mas eu também era muito moleca. Então eu Uhum, ficava na rua, brincando de bola,
subindo na árvore, eu cresci muito em fazenda, sabe? Então, onde está a Rita? Em cima da árvore chupando manga, Ao ar livre. com um menino, Uhum, com um uhum, menino. E se tinha menina no meio, quem mandava uhum. Era a Rita. era a Rita. Então, assim, liderando, né? Isso foi numa fase. Aí acho que depois, eu acho que inconsciente, porque nessa idade a gente realmente não tem consciência, eu Sim. fui trazendo mais o feminino também por referência, Uhum. porque pai cuida da filha, Sim. a Sim. filhinha do papai. Eu sou filha única desse Uhum, casamento com a minha mãe, então uhum, toda a atenção era para mim. Então eu uhum. vivia nesses dois polos, sabe? Sim, sim. Mas hoje eu acredito que depende de muito autoconhecimento, por isso que, gente, autoconhecimento é poder, É poder, tá? é libertação. É libertação, que você vê. É, Você mesmo, para sim, falar disso, você voltou. eu E tive aí essa análise. escolheu de ajudar outras mulheres, porque Sim, quando você faz isso, você resgata a Bárbara feminina, exato. sempre. Sim, E sim, você vai estar sempre fazendo esse trabalho, né? sim, Mas sim, hoje acho que eu tô equilibrada, assim. sim. É lógico que em alguns momentos, quando eu me separei, no meu primeiro casamento, eu tive que trazer a energia masculina. Uhum. Não daquela forma, eu sou guerreira, eu tenho que batalhar. Não é isso, mas eu Sim, tive que trazer a ação sim, sim. para manter. Fiquei Uhum. assim por um bom tempo, Uhum. afastando até homem, porque quem que se relaciona com dois homens Sim, na relação como um você homem teve? não vai ser atraído por uma energia masculina, Exatamente. né? Então, assim, houve uns conflitos, mas aí eu já estava no autoconhecimento. Sim, sim. Então, daí você vai alinhando. Mas aí o rebelde tem, né, do cabelo Sim. Olha raspado, aqui, o tanto que o masculino é forte, né? as roupas. A roupa reta, o cabelo. É, Uma vez eu conversei com uma visagista e ela me perguntou quando que eu tinha feito esse corte aqui do cabelo. E aí foi quando no mesmo ano que eu cheguei na Bélgica. Então, há 10 anos atrás. E aí ela foi explicar que o cabelo, para a mulher, ele é uma representação muito forte. é. Então, para eu cortar da forma que eu cortei, é porque eu estava realmente querendo romper alguma coisa que para mim era muito forte. E naquele caso, a gente conseguiu fazer a associação que era a minha vida no Brasil. Eu deixei Sim, tudo para trás e raspei exatamente porque ali eu teria que ser assim, muita energia masculina para começar tudo do zero, como se diz, fazer acontecer num novo país. Então, como que. E isso eu não tinha consciência. Isso é inconsciente. A é gente. inconsciente. Ai, gente, agora eu vou ativar a minha energia masculina e vou. Uhul! Não é assim, né? Mas tudo Que tem uma loucura. explicação. Tudo tem uma Tem. explicação. E é o que te ajudou, né, a fazer essa transição. E olha que engraçado, como que a gente tem sintonia. Gente, desculpa, tá parecendo duas fofoqueiras, mas é que eu acho que é isso que a gente também quer, né? De uma Sim. conversa gostosa. Você falou isso e eu lembrei que eu raspei quando eu cheguei aqui também. Aí, tá No vendo? Brasil eu não fazia isso. Começar tudo do zero, vem com 4 malas na mão. Sim, sim, sim. E E aí até você é legal quem estiver assistindo poder analisar se fez algo parecido ou pintou o cabelo. Tem muitas que gostam de cortar, fazer um é, penteado, ou mesmo, né, mudar alguma coisa. mudar, fazer Sim, alguma. Eu pus azul. sério? Era um sonho que eu tinha, não sei por que que no Brasil eu era presa ao que as pessoas iam falar. E aqui você Sim, se liberta também disso, sim, né? sim. E E aí eu pus azul. eu acho que é mais liberal, né? O pessoal não te olha. É, Então, assim, essa questão também facilita. Mas ouvindo você falar, né, que em algum momento, no momento que você se separou, você precisou ativar ali mais energia masculina, eu vejo o seguinte, que no nosso meio, né, a gente se conheceu num grupo de mulheres empreendedoras, sim. e nesse meio que a gente vive, né, das mulheres que a gente convive, eu vejo muito, a maioria, na verdade, das mulheres com essa energia masculina em excesso. Porque, É. assim, realmente a gente precisa de uma garra, de uma força extra para conseguir fazer isso. Só que eu vejo também que elas acabam entrando tanto nessa energia masculina que não conseguem separar, levando isso para dentro
de suas próprias casas. Na relação, por exemplo, com o marido, aí começa a bater de frente. Aí, às vezes, traz para o pessoal, meu marido não aceita o meu trabalho, meu marido não me apoia. Mas é que, na verdade, ela está exercendo um papel masculino até dentro de casa. E o papel dela como mulher, feminino, dentro de casa. O que você me diz sobre isso? Isso é algo que eu me deparo muito. Por incrível que pareça, eu atendo, eu vou até falar de terapeuta mesmo, sabe? Sim. Que vem com essas questões, né? E muitas mulheres também. Ela, nossa, eu tenho essa questão do masculino porque eu preciso fazer um movimento e agora eu não consigo. Como é que eu faço para equilibrar? Daí é onde você vem com todo um trabalho. Não, mas eu tenho que estar nessa postura para ele, para que o meu trabalho, eu mostre para ele o meu valor de trabalho, ou o quanto eu sou boa. Eu falei, bom, mas dente. exatamente. Eu falei, mas espera lá, não é bem assim que as coisas funcionam. Cada um tem o seu papel. Aqui a gente não está falando do gênero, né? A gente está falando de uma energia, né? Então, cada um tem o seu papel na função das relações, Sim. Né? Seja de parceiro, né? Só cortando assim num ponto aí para não perder Então, essa questão do gênero, é até interessante a gente analisar, porque mesmo casais homossexuais, sempre vai existir um com a energia sempre. masculina e um com a energia mais masculina, né? E normalmente eles são atraídos pela energia. Então, uma mulher que gosta de outra mulher, por exemplo, ela vai ser atraída por uma mulher que tem energia masculina. Como é o que você falou, não é questão de sexo, enfim, é da energia mesmo. É da energia. E aí, essas mulheres vêm com isso e elas. Porque, olha só, a energia masculina é da ação, a ação de fazer. Mas a feminina é da prosperidade, é de trazer as coisas. Né? Então, aí eu falo, ó, vamos equilibrar para que você tenha um relacionamento mais harmonioso com o seu marido, porque ele tem o papel dele e a gente tem que respeitar. Sim. O papel. Isso porque eu vejo muitos casais assim que eu sigo, a prosperidade só vem o dinheiro. Vamos falar de dinheiro agora. Só Adoro. acontece, não é verdade? Quando os dois estão em equilíbrio. Exatamente. Inclusive quando o feminino do homem também está. Exato, porque a mulher, ela tem o poder, quando ela está no feminino, o poder de abastecer a energia do homem. Sim. Aí ele faz o movimento, aí vocês viram uma engrenagem. O yin e o yang como casal. E aí as coisas começam a dar certo, né? Por exemplo, quantas vezes vocês já devem ter visto homens casados e se separam e eles perdem tudo? Vocês já viram isso? Por quê? Muito. A mulher sai da relação que era o feminino abastecendo, ele não está abastecido com os dois polos equilibrados, né? Aí ele perde a referência e energia, e aí ele perde tudo. Sim. Aí ele vai procurar outra mulher. Não é assim? Homem é muito mais rápido. Sim, consegue muito mais fácil. Consegue. E você disse bem. Eu não estou enxergando nada. Não está aparecendo para você, não, os comentários? Não, eu estou sem óculos. Quero ficar bonito. Não, a Iris só colocou, nossa, amei saber. É muito sério isso, Iris. É muito importante, porque realmente é assim que funciona mesmo. E quando, por exemplo, hoje eu acredito que a gente agora está conseguindo mudar um pouco, mas a gente vem de uma geração de uns 10 anos para cá, que o homem deu uma enfraquecida. Exato. Concorda? E aí eu acho que vem muito também do movimento feminista. Sim. Olha como é interessante. É uma construção da sociedade, né? Então, assim, desde do catolicismo, né? Quando foi inserido que majoritariamente é masculina. Aliás, ainda é. Hoje, uma mulher, por exemplo, não pode ser padre. Ela não pode celebrar uma missa e tal. Ainda é assim. Mas devido a essa construção, em uma época, as mulheres, como se diz, se revoltaram e vieram mesmo com aquela força, né? Tem até aquela imagem era assim, né? Guerreira, forte, independente, tal, queimando tudo, enfim.
Ou seja, foi para um outro extremo. Exato. E aí eu acho que os homens deram uma assustada. Eu não sei se tem algum homem aqui na live, mas assim, é meio que eu acho isso, tá? Opinião minha. É como se os homens tivessem ficado assim, sem lugar, sem saber. Ai, mas qual que é meu papel então? Por que, que o homem não é mais gentil, não abre porta, não leva a sacola mais pesada? Hoje em dia não paga a conta. Então aí Porque começa a questão, nós não permitimos. A gente, neste ponto, não, né? eu posso. Eu abro a porta, eu pago a conta. Sim, exatamente, a Vanessa. Gente, não sabia disso. Por quê? Porque, na verdade, esse movimento em excesso, porque tudo que é ista, né, é extremo. Então, Exato. esse movimento feminista foi, eu acho que assim, assustou. E aí a gente tem agora uma geração de homens fracos no masculino. Exatamente. Porque um homem bem instalado no seu masculino, ele dá esse suporte, ele cuida, faz bem para o ego do homem. É importante ele viver esse papel, como você mesmo diz, vem lá de trás, ancestralidade, está Sim, no está. Não estou falando do machismo, gente, tá? Vamos deixar aqui claro. Mas ele tem o papel, extremo, é o exato, altruísmo. é o papel do provedor, do acolhedor. Esses dias atendi uma moça que falou assim: eu fui lá, eu mesmo fiz, Uhum, o marido estava lá, eu mesmo resolvi. Eu falei: mas por que você não pediu para ele? sim, Eu nem lembrei porque eu estou tão acostumada em fazer isso. Eu falei: mas deixa ele ter o papel dele, pelo menos dentro de casa. sim, sim, Deixa ele arrumar a pia, deixa ele cuidar um pouco de você. sim, E sim. aí, quando você fala disso, que você fala de homens fracos, mas aí são homens que estão totalmente fora do papel. Eles invertem o papel, porque a mulher é o masculino. E o Uhum, que eles vão fazer? sim. Eles vão recuar. E aí não dá, porque Se o homem, bate de frente. se o homem não sente que você precisa do cuidado dele, ele não vai cuidar de você. Se Não, você mesmo. sempre assume esse papel, eu sou né, sou independente, sou autossuficiente, Exato. ele não vai chegar em você com esse cuidado, essa proteção. Quanto menos sair para a guerra, digamos assim, sair para labuta do dia a dia. Lógico, você está na frente. Eu vejo muitas mulheres hoje, por exemplo, assumindo um papel financeiro mesmo dentro de casa. Exatamente. Levando o alimento para casa. E o homem em casa. E o homem em casa, fraco. Exato. Fraco no sentido assim, enfraquecido de Enfraquecido. masculinidade. Exato. E ele não consegue nem prover, porque a mulher tomou este lugar energeticamente e dá a ação. E é muito engraçado, às vezes você vê até quando ele provê a guerra entre eles do salário, quem ganha mais, quem ganha menos. Então gera até esse conflito, né, Sim. interno. Então eu acho que, gente, o caminho é sempre o caminho do meio. É o equilíbrio. É o equilíbrio das duas polaridades, né? E Sim. diálogo, né? Claro, né? O Ah, diálogo sempre é o. quando eu falo que eu vejo muitas mulheres nesse papel, o que que acontece? A longo prazo isso vai dar errado, gente. Isso não adianta. Somos mulheres, somos femininas, precisamos da energia feminina, nossa predominante. Então, uma mulher que exerce esse papel, o que que vai acontecer? Começa a ficar chata, reclamona, estressada dentro de casa. Não é? Não é assim? É. Por quê? Porque eu que faço tudo. Se eu não fizer aqui, ninguém faz. Ninguém faz. Ela transfere isso para os filhos. É. E aí, Exatamente. e desequilibrando a polaridade dos filhos também, que inverte, Muda a referência, né? muda a referência. Aí Exato. a mulher é a que amedronta. E o pai é o que passa a mão. Então, assim, é muito sério isso, gente. É muito séria essa consciência. E aí eu acho importante a gente trazer esse tema porque a gente trabalha mesmo com empreendedoras. E eu vejo muitas mulheres nessa situação. A Sim. mulher, ela precisa aprender a acolher. Hoje eu vejo como é bom
a gente ser feminina, mas ser persuasiva também. Tem como ser, né? Então, assim, depende do ambiente, mas em casa, trazer essa feminilidade, cuidar. E sabe um exemplo que eu escutei? Eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Como são suas plantas? Sabe aquela mulher que não consegue cuidar de uma planta, que a planta morre? Ela tem energia masculina em excesso. Olha só, nunca tinha parado para pensar. E aí, como que a gente faz para trazer essa energia feminina para o nosso dia a dia? Cuidar, trabalhos manuais, dança. Ah, a dança é maravilhoso, eleva a energia. Sim, tudo que mexe assim, com essa questão mais dos sentidos, da intuição, É uma isso aí. leitura, né? Então, primeiro assim, cuidar do ambiente. Por exemplo, decoração é uma energia feminina, totalmente feminina. Então, quando você vê, por exemplo, uma casa que eu tenho um amigo, né, que ele é solteiro, e eu chego na casa dele, eu já falo assim, nossa, precisa de uma mão feminina aqui. E é realmente, né? Quando tem uma mulher em casa, como é diferente a decoração da casa. Porque o homem nem pensa. Alguns, tem uns que, como tem a polaridade Bem desenvolvida. desenvolvida, ele tem isso. Você vê que é uma casa de um homem, mas tem algumas coisas ali, né? E é bem nítido. Outros, totalmente. Por isso que a parceria é muito. Nossa, essa live teria muitos assuntos, muitas ramificações aqui. Mas você sabe, Bárbara, você, naquele dia que a gente conversou e a gente estava falando que você começou com ensaios sensuais, né? Lá atrás. E eu lembrei que alguns anos atrás eu fiz uma parceria com uma fotógrafa amiga minha. Hoje ela é terapeuta. E nós fizemos um trabalho com isso, que eu sempre trabalhei com mulheres, com o sagrado feminino, né? Dentro do xamanismo, essas coisas aterrando, enfim. E aí eu senti essa necessidade que eu tinha acabado de me separar. Eu me separei e depois tive um relacionamento de 5 anos. Quase um casamento, né? E neste relacionamento, eu me perdi. Eu simplesmente deixei que ele tomasse conta, não é culpa dele, eu me permiti estar nessa situação. E eu perdi, assim, eu não sabia nem se eu era feminina, se eu era masculina, nada disso. Entendi. Eu estava no meio do autoconhecimento, tudo, onde tudo eu aprendi. Avançado ainda, digamos Tava assim. tudo muito assim, eu estava me reconhecendo, sabe? Hoje eu olho isso como uma bênção, porque graças a isso tudo eu me reconectei, enfim. Mas o ponto que eu quero chegar é que quando eu propus essa parceria com ela, era justamente para a gente resgatar esse feminino através da fotografia. Então, eu havia passado pelo processo de resgate antes. Aí eu falei, nossa, é isso que a gente tem que fazer. Autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é o caminho para tudo. Eu fui me conhecendo, fui entendendo. Aí a gente fez essa parceria desse trabalho. Então, aquelas mulheres que sofriam abuso dentro de casa, estava gorda, se achava gorda, a gente foi fazendo todo um trabalho. E ela com a fotografia para elas se olharem, para elas verem o quanto elas eram belas e bonitas. E foi super bonito. E aquele dia você falou do seu trabalho. Você também sentiu isso quando você trabalhava? Com certeza. Interessante você falar, porque é o seguinte, até essa questão do peso mesmo. Como eu retratei muitas mulheres, inclusive várias acima do peso, que no começo não queriam, ficavam um pouco assim, mas depois acabava fluindo, assim, digamos. Mas quem está acima do peso normalmente também está com a energia masculina muito forte, né? Às vezes a mulher teve que passar por um período da sua vida que ela precisou realmente dessa força a mais e naturalmente ela se deixa de lado. Então ela vai cuidar mais do marido, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa ou do trabalho, tá muito focada no trabalho, enfim, ela perde o seu feminino ali, ela para de se cuidar. E aí uma coisa, só complementando o que eu falei antes, do cuidar do ambiente, aí por exemplo, plantas, fazer uma leitura, cuidar da sua casa e tal, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o autocuidado, para você trazer essa feminilidade. Então, eu vi que essas mulheres, eu consegui também perceber, fazer isso, porque hoje se fala assim, eu me aceito do jeito que eu sou. Só que a gente não pode esquecer que se eu me amo acima de tudo,
eu vou primeiramente cuidar de mim. Exato. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu peso, eu vou cuidar da minha alimentação. Então não Exato. tem essa assim, eu estou muito acima do peso e eu me amo desse jeito. Gente, não é. Isso aí você vai mais a fundo, com certeza tem alguma coisa aí, né? Às vezes é até uma máscara que a pessoa cria, tipo assim, ah, eu sou desse jeito e pronto, que eu me amo e pronto, para ter que justificando alguma atitude ali que ela não quer tomar. Uhum. Então, realmente, todas as mulheres que eu retratei no ensaio feminino não se viam primeiro daquela forma, porque aí, como tecnicamente dizendo, né? Eu trazia ali o melhor, digamos, a melhor versão mesmo, porque depende da luz, depende do ângulo e tal. Claro. Então, todas, quando olhava assim, falava assim, essa não sou eu. Eu até fazia muito, eu pedia para elas tirarem uma foto assim do celular mesmo, no espelho, o que a gente vê no dia a dia, e depois olhar o resultado do ensaio. Não, não é essa pessoa. Não tem cabimento ser a mesma pessoa. Sim, mas é a mesma pessoa. Então, depois que ela se via ali e que ela admirava aquela foto, ela começava a se cuidar. Aquilo parece que despertava algo que estava Adormecido. escondido, adormecido. Exatamente. Exato. É muito louco isso. Eu sempre falo que o ensaio sensual, intimista, né, vários nomes assim, porque não precisa necessariamente ser com lingerie, né? Eu vou Não. falar mais ensaio intimista, porque assim, a gente entra na intimidade da mulher. Então, todo ensaio, ou a mulher já tem esse feminino muito, né, forte, assim, já está equilibrado, bem estabelecido, e quer mesmo se presentear, digamos assim, né, colocar ali, enfim, expressar através do retrato aquele momento, a plenitude, Uhum. digamos assim, a plenitude feminina, ou ela usa disso para se ver ou reativar alguma coisa que estava escondida. Então, assim, de qualquer forma, é benéfico. Eu falo Ai, que toda maravilhoso. mulher tem que passar por um ensaio sensual pelo menos uma vez. Ai, é muito bom. E você falou uma coisa muito interessante que a gente conversou na nossa reunião e você tocou agora. O ensaio, nesse caso, sensual, não necessariamente vocês têm que estar com lingerie. Eu, quando eu fiz, eu não tive. Eu estava com uma camisa branca, uma saia normal, a posição, a- O o ângulo, cenário, tudo favorecia a luz, para. Aí principalmente, a gente entra naquela coisa que a gente conversou sobre o empoderamento, sobre a questão de como você se posiciona, que é uhum, o que você faz, né? sim, Como que você. Ah, eu quero. Eu sou empoderada, eu trabalho uhum, com mulheres, né? Ah, Rita, eu quero ser empoderada, então eu falo isso sempre. É só eu colocar um blazer e mostrar que eu sou empoderada? Eu falei, puta, longe disso. longe disso. Uma mulher empoderada, ela é empoderada dela, é de autoconhecimento. Sim. Por que que uma mulher empoderada tem que trazer o masculino mais do que o feminino? Eu não entendo. Uma campanha que eu fiz no vídeo, quando eu lancei, e até me perguntaram, Bárbara, mas você fala tanto que não adianta só colocar um blazer para passar autoridade, você fez só as fotos com um blazer. Aí eu expliquei, você não viu o vídeo de introdução, onde eu tô ali de gravata, com o cabelo preso, bem masculina, e eu vou tirando, abrindo o decote, colocando um colar, soltando o cabelo, colocando um salto. Exato. Sim, realmente, por que para passar esse empoderamento a gente precisa se vestir e trazer tanto masculino? Não, a gente pode sim ser empoderado. E eu acho que, na verdade, a gente é muito mais quando a gente assume a nossa essência. É o Ah, que eu com falo, certeza. é o que eu falo muito. E aí é lógico que em determinadas situações, por exemplo, numa reunião, onde você precisa fechar um negócio, vender, ser mais persuasiva, a sua energia masculina vai falar mais alto. A sua energia de ação, de persuasão, Exato. vai falar mais alto. Mas isso não significa que você vai ali começar a ter trejeitos masculinos, falar, por exemplo, palavrão, ser indelicada, ser mais ríspida, ou, né, enfim, como às vezes os homens são mais assim. Então, assim, não tem nada a ver. É muito importante separar as caixinhas, né?
Ah, com certeza. E quando você fala, né, do posicionamento, que nem você está falando, das mulheres que você fotografa, as das Uhum. mulheres que eu recebo com essas questões, né? Porque eu tenho a mentoria que chama Empodere-se de si. Não é Sim, esse empoderamento que a gente está falando externo. Eu sim. bato nessa tecla. Uhum. Repito novamente, mulher empoderada, ela é Uhum. empoderada de camiseta, ela é empoderada de De- chinelo, Sim. de qualquer jeito. Vestido ou de terno. Não importa, que nem eu uso muito blazer, mas eu uso Sim, blazer sempre. quando eu era adolescente, eu gostava disso. Sim, sim, Mas porque eu achava legal. Hoje eu uso e também não uso quando eu não tenho vontade. sim. E eu me considero uma mulher empoderada de Uhum. qualquer jeito. Claro. Porque o que eu tenho poder? Eu tenho meu autoconhecimento, que quanto mais eu me conheço, eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas potencialidades, eu conheço as minhas qualidades. E Sim, quando eu faço isso, eu conheço os meus valores e sei o meu valor. E quando exato. eu faço isso, eu sou empoderada. Uhum. Então, mulherada, não precisa colocar um blazer para É, ser fotografada, por exemplo, para mostrar autoridade. sim. Na Eu posso verdade, aparecer de caseira, eu sou autoridade. a autoridade não vem da roupa. Não, O problema não não vem. é o blazer. Eu amo Não. blazer, adoro blazer, uso muito. E eu tenho também muitas roupas assim, tipo colete de couro, umas roupas mais pesadas, porque aí a gente entra também no estilo, né? No meu caso, É, é o dramático, acho que o seu também é, não é? é. Nós somos muito parecidas, quase Então, uma irmã gêmea, assim, eu tô é, assustada. mas aí já entra muito no estilo, mas eu É, falo o seguinte: uma mulher também, para se vestir com trajes masculinos, ela tem que estar com o feminino dela muito forte. muito, Uma mulher muito. masculina, ela não vai fazer isso da forma Exatamente. que a gente veste, né? Então, é muito isso mesmo que você falou, empodere-se de si. E esse autoconhecimento, para mim, hoje, assim, a relação que eu faço é conhecimento é igual a segurança. Quanto mais eu me conheço, mais segura eu fico. Com certeza. Melhor você lida com o outro, com as Sim, adversidades, com tudo. Eu acho que é o único caminho. com o que vem do externo, porque aí para de Exatamente. te afetar. Você se conhece tanto ao ponto de estar segura de não se abalar pelo Exatamente. que o outro fala. E o teu trabalho traz isso, né? De posicionamento, né? A pessoa te procura porque, por exemplo, está fazendo um novo branding e quer se posicionar. Eu mesmo estou fazendo esse processo com você, né? E você vê que as pessoas buscam. Aí eu lembro da tua live do. Acho que foi de ontem. Ontem que você falou dos arquétipos. Ontem foi dos arquétipos. Dos arquétipos, né? Aí eu fiquei analisando, eu falei, nossa, mas irmã gêmea, tá? Eu tenho os mesmos que o teu, assim. Eu falei, gente, que loucura isso. E o quanto isso é autoconhecimento. Sim, E o sim, quanto que isso me empoderou ainda mais. Eu falei, sim, uau, eu é, posso transitar sim, dentro disso. No caso, a gente está falando do trabalho, porque é o que você mais faz, né? sim. Eu posso transitar, mas se eu quero passar uma leitura assim, tá tudo bem, porque o meu olhar vai dizer qualquer outra coisa, Exato. além da minha roupa. Sim, sim, exatamente. E quando você tem esse conhecimento, você tem o controle. Exato. Então, assim, outro dia, em uma das lives, eu fiz todo de vermelho, batonzão vermelho. Por que eu fiz? Porque eu queria passar uma mensagem ali. Mas não Perfeito. significa que quando a pessoa me vê na rua, eu vou estar daquele jeito, eu preciso estar daquele jeito. Não é assim que funciona, né? Não. Porque às vezes acontece, as mulheres falam isso para mim. Nossa, Bárbara, mas no meu dia a dia eu não tenho o costume de sair assim, ou de usar muita maquiagem, ou de pôr tal roupa, colocar tal roupa. Eu falo, mas não precisa. A pessoa Não. não vai associar assim, nossa, a fulana tava de batom vermelho lá no Instagram. Nossa, mas eu vi ela, ela tá sem batom vermelho. Meu Deus! Não é Então, assim que não funciona. é assim. Não é assim. Se visse a gente, né? Minha filha, se vocês me vissem saindo na rua, vocês não iam acreditar. Não, mas eu falo que a gente precisa É, ter essa consciência precisa. justamente para poder usar da intencionalidade. No caso, né, Exato. eu falo dos arquétipos, do posicionamento, é que é uma intenção de comunicação. Isso não significa que você usando disso, você vai desconstruir a sua personalidade. Não tem nada a Se, ver.
Se desconstruir, você é muito longe de você. É que tá muito forçado, muito falso. Exatamente. Você não tem domínio de você, não sabe nem quem você é. Se É, você deixa algo muito externo te tomar conta, sim, fala, sim. oi, tem alguma coisa de errado, né? Ou querendo te moldar, né? Porque a gente também vê isso muito. Olha, está nas redes sociais, você quer passar isso, então tem que ser assim, assim, essa. Opa, será? Será É, que nós não somos seres individuais, diferentes, e cada um com a sua essência? Será que não estamos perdendo a essência? exato. E aqui na Né? internet sempre fala, é muito fácil de copiar os outros, né? É, Informação que a gente recebe o tempo todo e às vezes a gente vê o perfil, acha legal, tal, e começa a replicar, mas não para pensar se aquilo tem a ver com a gente. E exato. aí, quando você vê o negócio não conecta, não deu resultado, você não sabe por quê. É lógico, tá copiando, tá fazendo o que tem a ver com você. Eu acho que é assim, você olha o outro, você admira, você fala, puxa, que legal. Eu Sim. posso pegar um pouco do que ela está me passando, que ressoa aqui em mim, Uhum, e uhum. eu vou moldar Moldar. do meu jeito. E Exato. aquilo vai ressoar e a pessoa vai olhar e vai falar: não, é real. O Sim, duro é quando você vê que a imagem não condiz com o que a pessoa é, porque não dura, né, Bárbara? não É um dura, personagem, né? não tem coerência nenhuma. E aí não conecta, Exatamente. ela vai sentir isso no resultado com as clientes, né? Não conecta. Mas Eu tô assim, olhando aqui para baixo que o meu gato, desculpa, ele está tentando derrubar todo o cenário aqui, põe. toda vez em live. Filha de gato. Nossa, eu queria ter um gato, meu marido não gosta. Ai, menina. Bom, agora ele foi para lá, desculpa. Mas, bom, então assim, Rita, vamos só finalizar, porque todas as lives eu estou fazendo em torno de 30, 40, Perfeito. mas eu acho que foi bem válido. Meninas, tem alguma dúvida? A gente só quis mesmo trazer esse assunto importante para vocês, da Bom, essência feminina. Coloca o óculos aí para você ler. Da essência, da energia feminina, da importância dessa polaridade estar equilibrada é, também dentro da sua casa, porque assim eu vejo, Rita, que às vezes falta a mulher chegar para o marido e ter uma conversa. Fala assim, olha, eu tenho muito orgulho da minha carreira, do que eu estou construindo, mas para ir adiante eu preciso de você. A mulher não fala isso. E ali, quando ele sente que que ela tem necessidade desse acolhimento, dessa proteção, isso o homem cresce, né? Porque esse é o papel dele, do masculino. Então, assim, exato. fazer com que o masculino do seu homem esteja bem instalado, ele vai te dar a força também para você correr atrás dos seus objetivos, da sua carreira, enfim. Exatamente. E fazer a engrenagem que a gente falou. Fazer a engrenagem para os dois, na verdade. Exatamente, para os dois. E aí uma vida muda. Sim, sim. Um homem bem-sucedido tem uma mulher também feminina que o acolhe, né? Exatamente. Que dá o suporte, que o nutre, como você mesmo disse, né? Porque nós temos esse poder de nutrir nossos homens, enfim. Mas, então, assim, só levar para vocês essa reflexão. Ó, a diva, isso, modelar sem copiar. Eu estava precisando de ouvir o que vocês passaram hoje. Ai, que maravilha! Ai, muito bom. Essa é a intenção, muito bom. A diva, ou às vezes nós dizemos, ele não me entende. É, Exatamente. o coitado tem que ter bola de cristal. Isso é É, outra coisa que eu falo. Eu falo é. assim, ela, meu marido não faz isso. Eu falei, mas você falou para ele? Uhum, Não, não falei. Eu falei, você acha que ele tem bola de cristal? Não tem. Tem uhum, que falar, eu gosto disso, eu quero isso, faz isso. Ele vai entender. Se não uhum. entender na primeira vez, que é difícil mesmo, ele vai entender em Sim, algum momento. Mas sim. se você não fala, não vai saber. Eu acredito assim que possa acontecer do homem não entender. E provavelmente é porque ele não está ainda com o masculino dele fortalecido. Então, cabe você fazer um trabalho, e aí isso requer um tempo, né? Não é do dia para a noite. Isso, né? A gente vai trabalhando ao longo do tempo. Foi assim comigo aqui em casa, dinâmica aqui em casa. Começar a deixar que ele tome atitudes, que ele tome decisões, não envolver, enfim.
levar realmente esse papel para ele, deixar que ele exerça o papel dele para a masculinidade criar força e assim o negócio começar, né? Porque realmente, às vezes, numa primeira conversa não vai acontecer, mas só de você já ter essa consciência. E Exato. assim, né, mulheres, pesquisem, vão atrás, terapia, autoconhecimento. A Rita tá aqui para ajudar. É essencial. É isso Aqui aí. colocou, planta não sobrevivia na minha mão. Isso mudou. Agora entendo, faz sentido. Com certeza. Com É certeza. isso aí. Porque a planta, ela nutre, né, a terra. A mulher nutre, né? Como é que fala, gente? Não é nutre, não a palavra. É nutre, né? É Nutri, sim, sim, sim. Cuida, né? Enfim. Cuida, zela. A É, gente tem o poder de ter filhos, né? De gerar. é. Nutrição, né? Mas é interessante. Quando eu ouvi, eu falei assim, cara, faz muito sentido. E olha, coincidentemente ou não, que não é, na verdade, eu não era de planta antes. Hoje eu sou a louca das orquídeas. Minhas orquídeas Não é? são maravilhosas. Todo mundo vem aqui em casa e fica assim, gente, que coisa mais linda. Mas assim, há tipo uns 5 anos atrás, eu não era. Tinha É. um assim, que sempre estava morrendo, enfim. E quando eu comecei a trabalhar isso, Olha, gente, essa live, ela tem várias coisas importantes aqui, né? Além da questão do posicionamento, tudo. A gente ficaria aqui horas, horas sim. conversando e mostrando quantas coisas a gente pode equilibrar e melhorar. Eu acho Uhum, que essa live serviu por tantas questões, falar de um relacionamento do homem e da mulher, do casamento, ou de casais, seja do que for, falar do empoderamento de si, né? Como que você vai passar isso? uhum. Transmitir o que você quer passar sem perder a sua essência. O quanto a mulher é poderosa e ela bem engrenada, ela faz o marido prosperar e vocês prosperam juntos, gente. Eu sei porque eu vivo isso. A Exato. engrenagem certa, no equilíbrio certo. Às vezes eu tô mais ação e ele Uhum. está no feminino e a gente, opa, opa, calma Opa, aí. Quer que bom, não? Volta, aí eu volto pro meu lugar. sim, Aí a sim. gente faz E aí, novamente o movimento. já percebeu que começa a fazer assim, ó, Claro, porque perde a perde, sintonia, perde aquilo, é engrenagem. Aí sim, quando é engrenagem, você não faz assim, sim. né? Então, gente, muitas vezes a gente não prospera, porque a gente nem sabe disso. É, a prosperidade não vem, né? Exatamente. Exatamente. Ai, que delícia, amei essa live, quero Eu, mais. as meninas também, ó, Ai, que bom. colocou, adoro esse tema. Gente, é muito interessante, realmente daria para a gente destrinchar aqui vários outros assuntos. Eu sou fascinada por esse assunto e fico feliz, né, que a gente tenha trago isso. Quero te agradecer, Rita, Eu muito que agradeço. obrigada. E faremos logo no seu perfil também, logo Ah, vamos. na live, e vamos fazer muitas outras, tenho certeza. Ai, gratidão, meu amor, pelo convite. Eu adorei. Papo Ah, gostoso, bom, com sintonia, minha irmã gêmea, praticamente. Adorei. Espero que vocês tenham gostado, mulherada. tenho E é certeza. isso. Empodere-se de vocês. E aí vocês mostram para fora, né, da melhor forma. Mas gratidão imensa e vamos fazer muita, muita coisa junto ainda. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada, mulheres. Fiquem com Deus. Tchau, Rita. Tchau, tchau, mulheres. Beijos.